O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, já desde ontem o Senhor nos lembrava no capítulo 15, né? Vamos dar sequência, portanto, também neste capítulo 15, daremos início ao capítulo 16 do evangelista João. E, portanto, este é um dos evangelhos que mais falam acerca do Espírito Santo. Mas, desde o início do tempo da Páscoa, nós já estamos escutando o Evangelho do Espírito Santo, que é os Atos dos Apóstolos, né? O início da igreja, o início da ação do Espírito Santo sobre a igreja, e por isso então os Atos dos Apóstolos ele é lido praticamente por inteiro no tempo da Páscoa. Hoje já estamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, os versículos de 11 a 15. Aqui então, portanto, Saulo já tinha se convertido, ele que tinha sido perseguidor da igreja de Jesus Cristo, que tinha inclusive dado créditos àqueles que mataram Estevão, e vejam que fizeram tudo isso porque acreditavam estar prestando culto a Deus, do jeito que Jesus anunciou no evangelho de hoje, né? Olha, vocês serão expulsos das sinagogas, virá alguns que irão vos matar e julgará estar prestando culto a Deus. Ou seja, Jesus não nos engana em nenhum momento. Ele deixa muito claro que aquele que segue o evangelho será perseguido, sofrerá, por causa do nome de Cristo terá grandes tribulações e dificuldades. O combinado não sai caro, mas ele nos anima dizendo que enviará um defensor, que não nos deixará desamparados. Mas antes de meditarmos isso no evangelho, o padre gostaria de passar um pouquinho ainda na primeira leitura que escutamos. Veja, então a igreja que é convocada e enviada a anunciar a boa notícia do reino, anunciar Jesus Cristo. Pois bem, nessa realidade, nesta situação, acontece que Paulo, muito provavelmente também Lucas, está então anunciando o evangelho de Jesus Cristo e indo para todas as cidades. Aqui chega então a uma região, a uma das cidades, né, da Macedônia, que tem por direito de colônia romana. É como se fosse o Brasil na época que era colônia de Portugal, né? Então, aqui é bem distante de Portugal, mas tinha a mesma dignidade de ser colônia, de pertencer a Portugal. Era o que era então as cidades da Macedônia, da região da Macedônia, que tinha por direitos de colônia romana. A mesma coisa, só para entendermos, né? Pois bem, no sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Então veja, os apóstolos eles eram bastante espertos. Eles falavam assim: eu vou falar com aquele povo que não está nem aí com nada? Não, eu vou falar com aquele povo que está rezando. Pode ser que não seja pensando no Deus de Israel, pode ser que não esteja pensando em Jesus Cristo, mas tem uma abertura, tem uma intimidade, que querem estar em Deus, quer buscar aquilo que é divino. Então vou começar a anunciar o evangelho, vou começar a anunciar Jesus Cristo,
para estas pessoas que estão rezando. Então parecia que elas estavam aí rezando, ou seja, eles não se aproximaram do grupo das fofoqueiras, eles não se aproximaram do grupo daqueles que estavam conversando lorota, não se aproximaram daqueles que estavam combinando como fazer falcatrua, não, se aproximaram daquelas que pareciam rezar. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. Então veja, um dos sinais do Espírito é quando conseguimos escutar. Escutar de modo ativo. Às vezes os documentos da igreja nos apresentam de que participar da celebração da Santa Missa de modo ativo. E tem gente que acha que esse participar de modo ativo é sempre fazer alguma coisa, né? E aí começa a inventar moda, né? Antigamente, às vezes, exatamente tentando entender como participar da missa de modo ativo, e aí o povo começou a fazer danças no meio da missa, entra com isso, faz aquilo outro, e um monte de coisa. Tem gente que acha que participar de modo ativo é desempenhar alguma coisa na liturgia. Desempenhar alguma coisa que eu preciso estar fazendo alguma realidade, alguma situação. Não. Participar de modo ativo é também escutar de modo ativo, né? A gente sabe que antes, quando a missa era rezada em latim, as pessoas não entendiam o que era latim, né? Nunca estudava e coisas assim, e como é que participava de modo ativo, né? Então elas rezavam a missa de modo passivo, ou seja, algumas rezavam o terço, algumas liam alguma coisa, né? Mas não meditava, não rezava, não participava de modo ativo. Tanto que, como geralmente estavam fazendo outra coisa durante a missa, por que surgiu a sineta na missa? Né? Para lembrar quando fosse erguer a Eucaristia, para as pessoas pararem de fazer o que estão fazendo para olhar para Jesus. Né? Então tocava a sinetinha para as pessoas pararem de fazer o que estão fazendo. Ó, para de rezar o terço, para de ler, para de fazer outra coisa e olha para Jesus Eucarístico. Para isso que se tocava a sinetinha, né? Para que, ajoelhe agora, olha para Jesus agora, Eucarístico, no pão e no vinho consagrados. Por isso que foi adotando essas situações. E a igreja entendeu a necessidade de participar, que os fiéis participassem, e por isso então mudou até o nome de como eu participo disso, né? Antes se chamava, eu vou assistir à missa, não era isso? Às vezes até hoje, às vezes solta, não, a gente vai assistir qual missa? Hoje a gente entende que todo mundo vai celebrar a missa, e o padre é o que preside a celebração. Por isso é errado, vamos acolher o celebrante. Não, todos nós somos os celebrantes. O padre é aquele que preside a celebração, né? Então eu celebro junto com o povo, pelo povo, a Deus, né? Então é aquele que está presidindo a celebração eucarística, mas todos nós estamos celebrando. Quando eu escuto, eu também estou participando. Quando eu observo, quando eu respondo, quando eu canto a liturgia, eu estou participando, né? Então, esta a importância deste acreditar em Deus e escutar com atenção. Ou seja, às vezes quando alguém fala assim, padre, a homilia de hoje me tocou profundamente, parabéns, o senhor estava ungido pelo Espírito, isso, aquilo, outro. Se não fosse este mesmo Espírito que estava em você para compreender estas palavras, seriam palavras ao vento. O que adianta eu pego, estudo, preparo e faço isso, aquilo, outro, se eu não peço esse mesmo Espírito que esteja no coração daqueles que me escutam, né? E por isso a palavra inclusive tem mais força, ela é mais fecunda, porque é como se fosse sementes lançadas em terra fértil, né? E por isso ela é fecunda, e por isso é uma palavra ungida, alcançada pelo Espírito, impulsionada pelo Espírito, porque ela encontrou terra fértil, não é? Então, logo na sequência diz o que? O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo.
O Senhor, o Espírito Santo, aquele que falou pelos profetas, também age naqueles que estão escutando, na docilidade daqueles que querem ouvir atentamente a sua palavra, o seu evangelho. E após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Parece até estranho falar assim: como assim uma mulher consegue forçar 2 apóstolos a ficar em casa? Né? Ela forçou no sentido de que talvez deve ter conversado: olha, vocês precisam nos ensinar agora a ser cristãos. Eu aceitei Jesus, eu entendi que Jesus é realmente Deus. Agora nos ensine a ser cristãos. Nos ensina a entender que somos verdadeiramente amados por Jesus, e isso nós já entendemos. Mas como eu consigo amar o próximo como Ele nos mandou, como nós escutávamos no Evangelho desse fim de semana? Como que eu consigo traduzir na minha vida, nas minhas ações, as ordens, os ensinamentos de Jesus? Vocês disseram que aqueles que escutam a palavra de Jesus e colocam em prática é o seu discípulo, é a sua discípula. Quais são essas palavras? Eu preciso entender. Então, é um forçar que fizeram em Paulo, né? Fala, Paulo, olha, agora a gente vai ter que falar com ela agora. Vai ter que ensinar esse povo a ser cristão. Vamos ensinar a ela os ensinamentos de Jesus Cristo, para que talvez ela seja catequista, para que ela possa ensinar as outras pessoas a também acolher Jesus Cristo, a também ela ser esta que vai levar o Evangelho a todos os que encontrarem. E veja, algo interessante aqui. Diz que ela e toda a sua família foi batizada. Geralmente eu tenho alguns lugares que o pessoal diz assim: por que a igreja católica batiza criancinhas se não tem na Bíblia? Primeiro, essa história de não tem na Bíblia, a gente tem que tomar sempre cuidado. Por quê? As coisas aconteceram primeiro e bem depois as coisas da Bíblia foram escritas, né? A evangelização aconteceu e bem depois é que foram escritos os evangelhos, que foram escritos as cartas, né? Então, a tradição foi acontecendo antes dos escritos. E é claro, gente, na época não tinha gente cristã adulta. Quem que batiza as criancinhas? Aqueles que já são católicos adultos, né? Que têm os seus filhos e que depois batizam os seus filhos. Se não tinha cristãos adultos, católicos adultos, como é que eles iam batizar as criancinhas? Essa é a primeira coisa. Mas, conforme eles se convertiam, diz aqui que batizava toda a família. Será que não tinha crianças nessas casas? Né? Será que não tinham bebezinhos, criancinhas, 4, 5? A Lídia aqui, será que a Lídia não tinha filhos? Provavelmente ela batizou também. Batizou ela e toda a sua família. Também os filhos, né? E aí, conforme foi os cristãos tendo filhos, depois de já terem sido batizados, depois de terem sido anunciados no Evangelho, introduzidos na pregação, conforme tendo filhos, batizavam os filhos, né? E assim foi crescendo a igreja do Senhor. Após, portanto, dessa realidade de entendermos que o Espírito Santo nunca desamparou a sua igreja, e nós não podemos ter medo, inclusive. A igreja é de Deus, e Deus opera maravilhas até nos nossos dias. Às vezes nós temos medo, porque olha o que está acontecendo, olha porque aquele bispo não sei o quê, porque aquele padre fulano de tal, porque não sei, a gente vai vendo coisas, vai ficando desesperançosos e ficamos com medo. Minha gente, o Senhor Jesus nos disse insistentemente, várias vezes: não tenham medo, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Acreditai em mim, acreditai no Pai, aliás, ao contrário, né? Acreditai em Deus, acreditai em mim também. Eu não vos deixarei desamparados, não vos deixarei. E não só não quer nos deixar desamparados, que Ele mesmo então anuncia:
quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O defensor, o paráclito, o advogado, não nos deixará desamparados. É Ele quem conduz a igreja. É Ele quem conduz todas as nossas ações, se, é claro, nós permitirmos que Ele conduz. Mas, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Cristo, é certo que o Espírito Santo está conduzindo. É certo que o Espírito Santo está fomentando, impulsionando, abrindo corações, como aconteceu com a Lídia nesta primeira leitura. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Minha gente, como que eu e você dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo? Como que eu e você acredita que Jesus realmente ressuscitou? Alguém estava lá? Alguém viu? Alguém tocou? Não. Nós sabemos de tudo isso porque o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo é testemunha e é o Espírito da verdade e que impulsiona a nós também sermos testemunhas desta realidade. Nós que não estávamos lá, que não testemunhamos com o olhar, com a escuta, com o toque, mas nós sabemos. Por isso que quando São Pedro vai tomar uma decisão, nos Atos dos Apóstolos aparece assim: o Espírito Santo e nós decidimos, o Espírito Santo e nós exortamos. Ou seja, nós estávamos reunidos no nome de Cristo e foi tomada tal decisão, e nós sabemos que essa decisão foi impulsionada pelo Espírito Santo. Ele que é a testemunha, Ele que dá testemunho, Ele que impulsiona verdadeiramente. Para quê? Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. O combinado não sai caro. Quantos de nós não temos fé abalada quando alguém começa a questionar a nossa fé? Ah, porque vocês são idólatras. Ah, porque vocês acreditam isso ou naquilo. Ah, porque essa Eucaristia não tem nada de Eucaristia, isso aí é só um pãozinho. E aí, ao invés de eu buscar a fé que foi dada por Jesus, eu vou tendo e ficando com a fé abalada. Jesus está dizendo que eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Então a busca pelo conhecimento da fé, por entender as razões desta fé, de pedirmos este mesmo Espírito que é testemunha da verdade. Testemunha da verdade. E se eu estou no caminho, busco a verdade e sou inserido pouco a pouco na vida e vida eterna, então eu vou sendo alcançado pela graça. Então eu vou permitindo que o meu coração também se abra, se dilate para acolher a palavra, o verbo de Deus encarnado, que é Jesus. Vocês serão expulsos das sinagogas. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Não é isso quando nos chamam de idólatras, porque a gente tem imagem, acredita em imagem, isso e aquilo. Aqueles que dizem isso não estão fazendo isso porque dizem acreditar em Deus, porque estão prestando culto a Deus. E aqui o Pai está dando uma coisa muito simples, né? Mas imaginemos, por exemplo, em tantos outros casos, situações de perseguição à igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, ninguém toca mais no assunto na Nicarágua. Minha gente, não é porque amenizou as coisas, não. Pelo contrário. Estamos no tempo da Páscoa, eles foram proibidos de celebrar o tríduo pascal. Proibidos. Pelo presidente. Não puderam se aproximar da ceia pascal, de comungar.
Qual que é um dos mandamentos da lei da igreja? Comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa da ressurreição. Ou seja, eles não puderam comungar a Páscoa. Não puderam. Por causa de gente que é idólatra. Aí sim, idólatra. Porque idolatra a si mesmo. Egoísta. Quer que a si mesmo seja maior inclusive do que Deus. Não é? Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então, quando a nossa fé às vezes fica um pouquinho abalada, começa a ser questionada, deve ser isso, e nós vamos passar. As crises são importantes, inclusive, para a nossa fé. Nós passamos por esses momentos de crise, e aí devemos pedir ao Senhor, devemos rezar, devemos estudar, para que assim consigamos colocar ainda mais alicerces, né? Para que possa sustentar, possa fazer com que cresça ainda mais esta edificação da fé, para que assim, futuramente, ela não seja mais abalada. Por isso a importância daqueles que participam da missa diária, porque estão buscando exatamente esta realidade. Mas peçamos, irmãos e irmãs, nesta liturgia, que consigamos acolher o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, saber aquilo que realmente nós cantamos com os salmistas, fazer com que isso seja verdadeiramente algo na nossa vida, no nosso coração, que isso verdadeiramente seja verdade. O Senhor ama seu povo de verdade, sabermos disso. E se é verdade que somos amados por Deus, que consigamos devolver esse amor, esta amizade que o Senhor quer criar nesta relação, neste relacionamento que Ele quer ter conosco. Ontem Ele mesmo nos dizia: já não vos chamo servos, mas amigos. Amigos. Amigos é este que tem uma relação, né? Ninguém ama, ninguém é amigo de verdade de alguém se só recebe a amizade ou se só dá a amizade, né? Se você não tem uma relação de amizade, você vai começar a se afastar dessa pessoa. Tanto que alguma situação você fala assim: nossa, eu pensava que aquela pessoa era minha amiga, né? Quando você percebe que não tem um contraponto, que percebe que a pessoa não confia em você direito ou coisa assim, nossa, eu sempre achei que ela fosse minha amiga. Deus quer ser nosso amigo e Ele nos amou por primeiro. Ou seja, eu preciso devolver esse amor. Eu preciso saber amar aquele que nos amou por primeiro. E aí, claro, obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos, de amar o próximo como Ele mesmo nos amou. Que o Espírito Santo, o Deus de amor e de verdade, possa ser derramado sobre as nossas cabeças, sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, para que assim também em espírito e verdade consigamos adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, de todo o coração, e saibamos ter a mesma coragem, a mesma capacidade, inspirados por Deus, para amar o próximo como Ele mesmo nos amou por primeiro. São José, nas vossas maiores aflições e